Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui novamente. Peço desculpas aí a minha sumida do YouTube, né? Eu estava preparando aqui o conteúdo para vocês, acabei melhorando aqui a apresentação, né? Todo o template de apresentação para ficar mais claro, mais bonito, né? Mais profissional. Comprei microfone também, então por isso que eu dei essa sumida aí. Eu vou continuar dando andamento na playlist, né? Sobre o projeto RPA, né, as funções, sobre o analista de negócio. Pretendo fazer alguns vídeos também mais técnicos, na verdade bem técnicos, né, sobre o desenvolvimento RPA, e também trazer algumas coisas do C Sharp aqui para vocês, né, que é uma linguagem também que eu desenvolvo e que me auxilia tanto no RPA quanto em outras coisas, né, que eu utilizo ela. Bom, continuando aqui, eu havia falado no último vídeo sobre as funções, né, em um time de RPA. Hoje eu quero falar com vocês bem breve, né, sobre um ciclo de projeto RPA, né. Eu queria mostrar para vocês aqui as etapas que tem um projeto RPA. Lembrando que essas etapas elas não necessariamente vão estar no seu cenário, né. Como eu mesmo disse já, a documentação ela é um guia. Não quer dizer que você vai ter que seguir tudo que está ali. Muito provavelmente você não vai conseguir, inclusive. Então vamos seguir aqui. Bom, o projeto de RPA, de acordo com a documentação da UiPath, ele tem 6 etapas. Então, essas 6 etapas, elas compõem o início, meio e fim de um projeto, né? Lembrando, como eu disse, o projeto tem início, meio e fim. E ali dentro você vai ter várias entregas, né? Várias atividades a serem realizadas que vão gerar entregas que vão gerar o fim do projeto, né? A conclusão dele. Sendo uma falha ou não, obviamente. Então, a gente pode dividir essas etapas aqui, inclusive até nesses termos, né? Início, meio e fim. A gente pode dizer que a preparação do RPA, o design de solução, seria o início do projeto. A construção e os testes seriam o meio do projeto. A estabilização e a melhoria do projeto seriam o fim. Então, assim, cada uma dessas etapas elas vão ter entregas e dentro dessas entregas você vai seguir, né, para as próximas etapas, obviamente. Porém, isso é um projeto que segue uma metodologia ágil. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando o que é ágil, mas o que acontece? Quando, principalmente em desenvolvimento de software, geralmente você vai ter várias entregas ali dentro de um mesmo produto ou sistema. Vamos pôr um sistema que eu acho que é mais fácil de entender. O sistema ele tem várias funcionalidades, então, abre aspas, são vários projetos ali dentro, porque você vai ficar adicionando novas funcionalidades e num, assim, né, um sistema ele tem que ser atualizado, né, por diversos motivos. Então não quer dizer que você acabou o projeto ali. Você pode ter acabado o projeto de implementar uma nova funcionalidade, mas ela tem que ter uma manutenção ali dentro. Então a gente vai ver aqui que essa melhoria constante aqui ele acaba fechando um ciclo aqui de metodologia ágil ou DevOps, né? Como ambos são diferentes, mas se completam, vamos dizer assim. Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois para vocês entenderem melhor. Então, vamos falar aqui de cada uma dessas etapas bem rápido. Vai ter um vídeo para cada uma delas, que eu acho mais fácil. Tem muita coisa em cada uma delas. Então, vamos seguir aqui para a preparação. A preparação nada mais é do que você levantar os processos que existem na empresa, nivelar esses processos de acordo com a complexidade, retorno financeiro, tempo de desenvolvimento, decidir com quais você vai iniciar e planejar e comunicar para todo mundo isso, como estão aqui os tópicos. É importante dizer que a parte de levantamento, né, ela define muitas coisas das próximas etapas, né? Como um projeto, né? Obviamente, se você não desenha bem, você vai ter muitos problemas no futuro.
Como a gente vai ver no vídeo específico dessa etapa, é importante que se você estiver entrando numa empresa, você foque em retornos rápidos e com ganho financeiro elevado, para você mostrar o seu valor, né, e poder trabalhar em coisas que têm ainda mais valor financeiro de retorno, né, mas que vão demorar mais. Né? É importante você começar assim, porque senão você vai ser tipo um projeto que nunca termina, entendeu? Que você vai pegar uma coisa tão grande, mas tão grande que o cliente não vai, cara, você não está me entregando nada, entendeu? E aqui também você vai ter que definir como analista de negócios, eu acho que está bem óbvio aqui que essa etapa praticamente é toda dele, né? Como analista de negócio, você vai ter que pegar os processos, entender quais são os melhores processos para serem automatizados. Então, você vai ter muita coisa para fazer aqui para passar adiante, né? Como analista de negócios. Vamos seguir aqui agora para o design de solução. Cara, o design de solução é basicamente você criar toda a documentação que vai ser utilizada nas próximas etapas, né? Como, vamos dizer assim, apoio. E preparar, né, todo um cenário para o desenvolvimento, para teste, para rodar o robô, né? E aqui eu diria que é a parte que você praticamente tem quase todo mundo da equipe, porque muitos desses pontos aqui que a gente está vendo, por exemplo, ah, cenário de teste, arquitetura, revisão de segurança, infraestrutura, se vocês lembram, é, o time ele é composto por várias pessoas técnicas, né? E algumas pessoas mais voltadas para gestão, né? Organização do time em si. E aqui, cara, você vai ter muita interação entre elas. Por quê? A criação do PDD aqui, PDD nada mais que é o documento do processo definido, né? Ele tem que ser aprovado. E ele vai ser aprovado tanto pelo cliente quanto pela equipe. E com você, o analista de negócios, e você que cria o PDD, você tem que fazer aquele meio de campo, né, que a gente citou no vídeo, que é falar sobre as dificuldades que vai ter o time e as necessidades que o cliente vai ter para o time, né, fazer o desenvolvimento. Então aqui existe muita conversa, né, muita, vamos dizer assim, muito debate. Os outros pontos aqui nada mais, nada menos também que são organizar, né, a casa para começar a fazer o desenvolvimento. Então você vai criar cenário de teste. Esses cenários de testes aqui, eles vão ser feitos com um arquiteto e um desenvolvedor. A arquitetura de processos e robôs também vai ser feita pelo arquiteto com o desenvolvedor e o analista de negócio. A revisão de segurança e infraestrutura, com base no que você desenvolveu na arquitetura aqui, e o carinha lá do engenheiro de redes, né, de infraestrutura, ele vai organizar todo o ambiente para você aqui, né? E também vai preparar ele. Você, como arquiteto ou como desenvolvedor, você tem que validar isso. A criação do DSD e o SDD, que também são outros dois documentos, mas bem mais técnicos, também vão ter que ser validadas pelo time, né, principalmente pelo arquiteto e pelo desenvolvedor de novo, com a participação um pouquinho aqui do analista de negócio também. Esses documentos eu vou falar sobre eles, tá? Eu vou apresentar até uns templates aqui, mas por enquanto a gente só está vendo as etapas. Então aqui, como eu mesmo disse, né, em resumo, é a parte de maior interação da equipe e eu diria que é uma parte mais, vamos dizer assim, mais difícil, porque você vai ter que ter muitas opiniões, né? Então você vai ter que consolidar tudo para que o projeto dê andamento da maneira correta. E aqui você está preparando muitas coisas, né, que você vai utilizar durante o restante do projeto, né? Principalmente na parte de desenvolvimento e da arquitetura que você vai utilizar, né? Se você já mexeu com desenvolvimento de software e até quem não tenha mexido, o que acontece? Uma arquitetura mal feita já no começo de todo o software pode acarretar em problemas seríssimos no pós, né? Nas próximas versões, ou durante manutenções, ou correção de bugs, por exemplo. Então é bem complicado essa parte aqui e eu acho que, inclusive, talvez seja até mais importante que o levantamento, né? Então vamos seguir aqui para a próxima etapa.
a gente tem a construção do RPA, né? Então aqui basicamente é o desenvolvimento, né? Você vai automatizar o processo, que é nada mais que criar automação ali dentro da UiPath, né? Você vai fazer testes unitários e técnicos. Então você vai fazer testes com base nas funcionalidades, né? Se está tudo funcionando corretamente, você vai preparar dados para teste. Às vezes você não vai ter esses dados, tá? Isso aqui já é uma observação que a gente pode ter. Às vezes você não vai conseguir testar também do jeito que você deveria testar. Por quê? Porque o RPA ele vai fazer um processo que um ser humano já fazia, né? E às vezes esse processo ele não tem uma base de testes, entendeu? Então, inclusive até o próprio sistema ali que você utiliza, ou vários sistemas que você vai estar passando ali com o robô, não tem uma base de teste. Então você vai ter que ter um cuidado ali de não fazer nenhuma operação, por exemplo. Você só vai clicando e vendo se está tudo funcionando e não vai executar nenhum ok ou uma confirmação, por exemplo. É um teste muito chato de fazer, inclusive, quando acontece isso, né? Porque você não tem como testar de maneira rápida, né? Você tem que sempre estar acompanhando ali, o usuário tem que estar contigo, então é muito chato de fazer quando você não tem uma base de testes. Você vai ter que também validar mudanças, analisar os impactos, né? Então, às vezes você percebeu que alguma coisa não está funcionando direito, ou o cliente percebeu que não está funcionando direito, e aí você vai ter que fazer uma mudança durante ali o desenvolvimento, né? Ou alguma coisa que você já desenvolveu. Ou então surge um novo requisito, né, que o cliente descobriu que precisa. Você vai avaliar junto com o analista de negócios se ele vai entrar ou não. Pode entrar numa próxima versão, por exemplo, do robô. Então, aqui depois você vai ter a preparação, né, do ambiente de teste, de aceitação do usuário, que é basicamente... Aqui ele fala bem bonitinho, né, mas os testes geralmente você vai englobar tudo, né? Que é basicamente você fazer teste aqui junto com o usuário, né? O usuário vai aprovar ali o que está sendo feito, né? Geralmente todos esses testes são englobados juntos, né? Porque é muito assim, o desenvolvimento RPA ele não tem geralmente algo que você vai criar do zero, né? Você já vai pegar sistemas que funcionam e funcionavam sem o robô e fazer, né, o procedimento que o humano fazia. Então, não tem muito ali o que você pode não testar, né, sem o usuário já estar observando, né? Com base nisso, você vai atualizar o DSD ou o SDD, né? Como diz, são documentos. A gente vai falar sobre eles depois. Por quê? Por que você vai atualizar? Porque com base em tudo que está sendo feito aqui, você pode fazer alguma mudança, né? Provavelmente vai acontecer essas mudanças, tá? Então, com base nisso, você vai atualizar a sua documentação, né, do desenvolvimento. Já na próxima etapa, que é os testes, né, propriamente, a gente vai fazer os testes de aceitação do usuário. Então, aqui você preparou, né, na construção, você estava preparando esses testes. Aqui você vai pedir para o usuário avaliar, né, o que foi feito. Então, ele vai te acompanhar realizando os testes. Em resumo, aqui na construção você diz para ele que ia testar e pediu uma data, né? E aqui ele está te acompanhando, né? Na data que foi definida lá na construção. Com base nesses testes, você vai ver se tem alguma coisa dando pau, sei lá, um robô não está clicando direito, não está entrando no sistema, demorando demais, a planilha que ele tinha que entregar não está entregando direito. Aí você vai corrigir esses bugs, né? E vai coordenar esses testes e registrar o resultado desses testes, porque é importante que no futuro você tenha ali uma documentação do que foi testado e quais foram os resultados desses testes. Por quê? A gente vai entender isso depois, na próxima etapa. Então, a preparação aqui, ao final, né, é para que toda a automação ela seja aprovada para ser enviada para um ambiente de produção, né? Então aqui a gente está homologando a solução. Aqui você pode errar, né? Entre aspas. Então aqui é o momento de você corrigir tudo para que não tenha problemas ali durante a produção. E vamos agora para a parte de estabilização do RPA, né?
Como eu disse, os testes, o registro dos testes, vai te auxiliar aqui a entender quais os possíveis resultados que podem acontecer com base no que foi testado. Então, obviamente, você vai ter corrigido os bugs, né? Então, que impediu que a automação não executasse da maneira desejada, mas você já vai ter os possíveis resultados, né, dessa automação. O que pode ter de problema, onde que pode acontecer. Então, é aqui que entra aquela documentação. Então, você vai preparar o RPA, né, o robô, para o ambiente de produção. Você vai mover ele para o ambiente de produção. Obviamente, aqui você vai fazer toda uma burocracia de avisar ao cliente que você agora vai levar o robô para a produção, etc e tal. Vai ficar ali em monitoramento um tempo. Ou seja, você como desenvolvedor ou como equipe, até mesmo como analista de negócio, você vai acompanhar a execução desse robô e o cliente também. E depois disso, vocês vão medir os resultados esperados, né? O que se era esperado lá no começo do projeto com o que aconteceu de verdade, né? Durante o monitoramento em produção, né? E aqui você vai fazer uma comparação para ver se foi tudo como planejado, teve muito problema e não chegou no que deveria ou até superou as expectativas, né? E o que a gente faz com isso? A gente documenta, né? De maneira de lições aprendidas, né? Por que isso? Porque você vai entender, principalmente se você está começando, você não vai ter geralmente uma noção de quanto tempo que você vai gastar, quais as possíveis ciladas que você vai se meter, né? Fazendo uma análise, por exemplo, de um processo que nem o próprio usuário sabe muito bem como que realiza, você também não sabe muito bem como é que é o sistema, e aí chega no desenvolvimento que você vai descobrir. Então, tem algumas coisas que você só vai aprender com a experiência. Então, por isso que você documenta isso, né? Para que nas próximas vezes você já esteja preparado, né? Então, é mais difícil de você cometer cálculos errados com respeito a datas, cronograma do projeto, as atividades que vão ser exercidas, a arquitetura, etc e tal. Depois da estabilização, você vai ter a melhoria constante ou contínua, né? O que isso significa? Você vai avaliar a performance dessa automação, ela já está rodando em produção aqui. Então, tipo, você já entregou o produto pronto, né? Você vai rastrear aqui benefícios com base no que você avaliou dele. Exemplo, você tem um robô que está demorando 10 minutos e aí você reavalia, né, todo o processo e descobre que tem uma nova funcionalidade lá no sistema que permite que o robô faça mais rápido. Ou sai uma nova atualização de alguma biblioteca da própria YPF que você pode fazer mais rápido a automação. Ou essa automação ela faz parte de outro processo maior e você agora quer englobar os dois, né? Então você vai fazer a avaliação da performance que está atualmente, você vai rastrear novos benefícios, por exemplo. Então, os benefícios, como eu disse, pode ser melhoria de tempo, né? Você englobar um outro processo que tem um retorno financeiro bom. E aí você vai gerenciar mudanças. O que seria gerenciar mudanças? Basicamente é você controlar ali as etapas, né, que você vai ter que fazer durante essa, abre aspas, atualização, né, do robô. E o que isso leva? Se a gente for analisar, você vai estar voltando à primeira etapa, né? Porque você vai ter que, ou na segunda, né, dependendo do que for, você vai estar reavaliando tudo de novo, né? Obviamente não da mesma maneira, mas você vai ter que fazer toda uma nova avaliação, né? Um pouco mais resumida, provavelmente. O que isso nos leva? Nos leva a essa imagem aqui, né? Inclusive está faltando a setinha aqui. Mas o que é isso? Você tem todas as etapas aqui se interligando e voltando, né? Então, mesmo que você tenha terminado o seu projeto, muito provavelmente no futuro você vai ter que fazer uma atualização, você vai ter que fazer uma melhoria, você vai querer fazer, o cliente vai querer fazer, e isso leva a uma metodologia ágil, né? Geralmente é essa que você vai ver em desenvolvimento de software, tá?
Aqui está em inglês, mas basicamente é planejar, desenhar, desenvolver, testar, entregar, ter feedback e volta tudo de novo. Por quê? Porque um sistema, um produto de software, né? Você sempre vai ter que fazer atualizações para melhorar ele, melhorar desempenho, porque você não espera, como empresa que está entregando esse produto, você não está esperando que, entreguei isso aqui e eu não quero crescer, saca? Não é assim que funciona. Então, pode ser que a demanda aumente, a carga de trabalho aumente, então o robô está demorando demais, às vezes você vai ter que colocar um novo robô, por exemplo, ou então o processo vai morrer, então você não vai precisar mais desse robô para fazer isso, só que algumas outras coisas podem ser feitas no lugar, o processo faz parte de outro maior, por exemplo, então você vai ter que melhorar, o processo vai mudar alguma coisa lá dentro, então você é obrigado a alterar o robô, entendeu? Esse tipo de coisa que pode acontecer. E você vai fazer um projeto zero? Não. Você já tem toda a documentação pronta lá do começo. Então é aqui que entra, né? E outra coisa, né? Como eu disse, né? Um projeto de RPA ele pode ter todas essas funções aqui? Não. Todas essas etapas, perdão? Não. Vamos supor, cara, que você, como eu disse lá no começo, né, do preparar, filtrar, né, a priorização, você filtrou um projeto que era muito complexo, um processo. E aí agora você quer mexer nele. Cara, você já fez a preparação dele, né? E, exemplo, enquanto o seu desenvolvedor lá estava pegando outros projetos lá para construir, né, mais a sua equipe lá, você como arquiteto, você já mapeou esse projeto, porque você já sabia, você já pensava nele num próximo escopo ali, né, para ser entregue. Então você já tem essa documentação pronta do processo, você não vai começar no preparar, você já fez isso. Você não vai também começar aqui na criação do PDD, você já fez isso. Então, provavelmente você vai começar aqui na criar cenários de teste, né? Porque aí já envolve outras pessoas do time, entendeu? Então, assim, isso que é uma exemplificação básica do que é metodologia ágil, né? Na verdade a setinha estava aqui sim, olha só. Então, aqui a gente tem todas as etapas bem mostradas aqui, né? Numa imagem só. Tá em inglês, né? Mas basicamente tudo que eu falei, eu só traduzi. E como vocês podem ver, são muitas etapas, né? Principalmente aqui, né? Do desenvolvimento e no design de solução. Como você pode ver, aqui embaixo também tem o nome, né? Da função aqui, quem faz cada etapa, né? Não necessariamente é assim, tá? Como eu disse, né? Um time pequeno, você não vai ter todo mundo aqui, cara. Principalmente aqui, o cara da segurança e infraestrutura, ele às vezes até é de outro departamento, né? Então, ou a própria empresa que vai te fornecer isso, né? Então, aqui a gente tem o desenho agora só mostrando em laranja a etapa do analista de negócio, né? O business analyst. Então aqui você pode ver onde que você vai trabalhar. Você pode ver que como analista de negócio você vai entrar em diferentes etapas do projeto, mas você não vai ficar nele para sempre, né? Em todas as etapas você vai estar ali presente e tudo mais, assim como qualquer outra função, né? E é assim que funciona um projeto, certo? Não só de RPA. Cada um tem uma função ali dentro do projeto, ele vai entrar, vai entregar, vai sair, depois volta de novo, porque o que ele faz ali envolve, né, essa etapa e assim vai. Então, como eu disse, a parte de design você tem quase todo mundo aqui, né? Então, esse QA aqui é como se fosse uma pessoa que realiza testes, né? É um analista de testes, sei lá. Bom, a gente pode pôr assim. Só que geralmente você também não vai ter esse cara, tá? Então, pode ser o próprio desenvolvedor com o cliente, com o arquiteto. Como eu disse, varia demais. Você pode ver que mover para produção você tem quase todo mundo aqui de novo. Porque lembra que o TI fez um ambiente de desenvolvimento e teste, né? Agora ele vai fazer
o robô rodar em produção, né? Então, tipo, ele tem que organizar com vocês, falar, olha, é diferente, né, o ambiente, obviamente. O suporte ele vai entrar bem aqui, mas ele pode entrar nessas outras etapas também para ajudar, porque se o seu time for pequeno, né, todo mundo vai ter que dançar aqui para cumprir essas etapas, né? Então é isso. Esse vídeo foi mais para elucidar de maneira resumida, né, todas as etapas. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai detalhar aqui a etapa de preparação, né? Como eu mesmo disse, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre cada um desses pontos para vocês entenderem melhor o que você tem que fazer nessa etapa, né? Como analista de negócio ou como qualquer pessoa, né? Dentro de um time, porque às vezes também, como eu disse, você não vai ter esse cara aqui, você é desenvolvedor e é analista de negócio, sei lá. Então, a gente vai trabalhar essa etapa, depois vai fazer a parte de solução de design, design de solução, perdão, construir, testar, estabilizar, então a gente vai passar por todas essas etapas. Obviamente que, é, como o foco aqui é fazer uma playlist do analista de negócio, né? Por exemplo, aqui na construção você pode ver que você não tem muita coisa para fazer, né? A gente vai passar por ela também. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Esse slide aqui, esse template eu peguei desse site aqui, né? Para facilitar a minha vida. Me sigam lá no LinkedIn também para terem atualizações. Se vocês quiserem também entender de onde eu vim, né? O que eu já fiz. E qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail, mandar comentário aí no canal mesmo, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.